Você sabe quais são os principais princípios do processo civil brasileiro? Neste vídeo vou lhe apresentar 4 princípios fundamentais que orientam o processo civil como um todo. São princípios tão importantes que o Código de Processo Civil brasileiro chamou-os de normas fundamentais do processo. O primeiro princípio é o da boa-fé processual, que tem como fundamento constitucional o artigo 3º da Constituição, ao estabelecer como um dos objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Como diz Didier Júnior, é um dever fundamental da solidariedade, da qual decorre o dever de não quebrar a confiança e de não agir com deslealdade. O dever de agir com lealdade, pautado na boa-fé processual, é um dever que se aplica a todos os sujeitos do processo, não só às partes. Ou seja, o dever de agir com lealdade no processo se aplica tanto aos juízes, às partes, como os demais sujeitos que participarem do processo. Se aplica a todos os sujeitos do processo. O que se busca com a boa-fé processual é evitar que o processo se converta num mero jogo de espertezas. No Código de Processo Civil brasileiro, a sua previsão inicial está no artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Mas também está implícito na hipótese de litigância de má-fé, bem como na tutela de evidência com vista a evitar abusos de direito. O segundo princípio fundamental é o da cooperação das partes. Para compreendermos o princípio da cooperação das partes, precisamos ter em mente que o processo tradicionalmente é visto como um campo de batalha, uma arena de luta de gladiadores. Ou seja, o processo seria para assegurar posições de vantagem de uma parte com relação à outra, que visa, claro, utilizar de todos os meios possíveis processuais para ter êxito na causa. Isso, inclusive, motivou a crítica de Daniel Alves Amorim, na sua obra de curso de processo civil, quando critica o princípio da cooperação das partes, entendendo que afeta, na verdade, a natureza processual da relação. E, segundo ele, o princípio da cooperação aplicaria somente aos juízes, não às partes, a quem não se deve exigir cooperação, uma vez que buscam, claro, posição de vantagem e podem utilizar de qualquer meio possível, claro, legalmente e moralmente admissível, para vencer o processo. Todavia, o princípio de cooperação das partes visa, como dissemos, que deixe de ser um campo de enfrentamento e se torne um espaço democrático, um espaço de solidariedade, sem que a vitória tenha que prevalecer a qualquer custo. Tenta-se, portanto, estabelecer um modelo pautado no diálogo recíproco. Esta é, inclusive, a inteligência do artigo 6º do Código de Processo Civil. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O terceiro princípio fundamental e essencial é o princípio do contraditório. Já definimos aqui o processo enquanto procedimento em contraditório, consoante a doutrina de Fazzolari. Sabemos que, pelo princípio do contraditório, tradicionalmente, as partes devem ter o direito de se manifestar nos autos. Mas isso não é o bastante. É fundamental que tenham oportunidade de influenciar na decisão da causa. A sua primeira previsão vem no artigo 7º do Código de Processo Civil, em vigor de 2015. É assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Esse dispositivo consagra também o princípio da isonomia processual, garantindo que as partes em litígio ocupem posições de equilíbrio. O CPC se alinha à chamada isonomia material, devendo ser tratadas as partes conforme as condições de sua desigualdade. Tratar desigualmente as desiguais para que a lei da igualdade possa ser estabelecida. Um outro dispositivo fundamental para o princípio do contraditório é o artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Proíbe, portanto, que uma decisão seja dada contra uma das partes sem que tenha sido dado a ela a oportunidade
de se manifestar previamente. Quer dizer, toda vez que uma decisão possa afetar uma das partes, ela deve ser ouvida previamente. Mas não se trata de um dogma absoluto, como podemos observar pela excepcionalidade do seu parágrafo único. Temos então como exceções as hipóteses de tutela de evidência do artigo 311, principalmente incisos 2 e 3, bem como também na ação monitória. O CPC traz dois dispositivos que, dada a sua relevância, o então defensor público Franklin Roger cunhou-os de revolucionários. O primeiro já vimos, é o artigo 6º, que estabelece o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo. O outro é o artigo 10, que institui o nosso último princípio abordado hoje, o princípio da vedação à decisão surpresa. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em síntese, o juiz não pode decidir com base em fundamento que não tenha sido discutido pelas partes. Note que essa imposição se aplica até mesmo para aquelas matérias que o juiz possa decidir oficiosamente, possa decidir de ofício. Prestigia-se com este princípio, mais uma vez, o processo democrático, cuja participação de todos os sujeitos é fundamental. Ao exigir obrigatória participação das partes sobre os fundamentos decisórios, transcendemos aquele princípio romano jura ou iura novit curia. O juiz conhece o direito. E o CPC passa a reconhecer que as partes também conhecem o direito e têm algo a contribuir. Note, pois, que o artigo 489 impõe ao juiz que, na sentença, enfrente todos os argumentos trazidos pelas partes que possam determinar a decisão, sob pena, claro, de nulidade. Por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Inscreva-se no canal, comente, dê o like e compartilhe.